Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paz que Ele diz que excede todo entendimento. Bem-vindo, bem-vindo aqui a esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa de hoje. Como sempre digo, sempre essa conversa é na presença de Jesus, ao redor do seu Evangelho e sobre a ministração do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha verdadeira experiência com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus. Amém? Antes de entrar propriamente na palavra dessa noite, eu quero orar com você e quero te convidar a curvar sua cabeça aí onde você está nesse momento e orar comigo. Faça isso em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença conosco, a tua companhia no meio de nós. E nós consagramos cada casa que nos assiste neste momento, Senhor, em teu nome. Onde quer que teu nome seja invocado, ali tu estás, Senhor. Então, te damos graças porque o Senhor está conosco em nossa casa. E te pedimos nessa noite que o Senhor abençoe especialmente as casas onde há lágrimas de luta, de conflito, as casas onde há lágrimas de luto, de perdas. Que o Senhor abençoe as casas onde há lágrimas de medo e de ansiedade, de falta de carência, de falta de pão, falta de esperança, de falta de fé. Que o Senhor bata na porta dessas casas, enviando os teus anjos, enviando os teus filhos e filhas em teu nome. E que tudo isso seja tão somente para glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos na palavra dessa noite, desse domingo, né? Estamos aí caminhando para completar o 3º mês dessa quarentena, desse distanciamento físico, distanciamento social. Eu não digo de isolamento, né? Porque os encontros, ainda que virtuais como esse, são encontros de verdade, são encontros reais, mas a gente não abraça uma tela de computador, não é verdade? A gente não abraça um monitor de TV, a gente não abraça um celular, a gente sente falta dos abraços, dos beijos, isso faz realmente muita falta, né? Estamos aí nesse tempo já há quase 3 meses de quarentena e há muitas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos e há muita ansiedade,
medo a respeito do futuro, as dificuldades financeiras e econômicas para muitas famílias, há muita apreensão, há muitas enfermidades emocionais dentro das casas, as convivências, há muito estresse, esgotamento, cansaço. Então esse é um tempo que a gente precisa praticar muito o autocuidado, né? Cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual e ter uma dose que eu digo superlativa, ou seja, uma dose já exagerada mesmo de paciência, de consideração, de amor para com as pessoas que estão conosco na nossa quarentena. Pode ser que você esteja aí numa casa com bastante gente, né? E pode ser que você esteja numa casa com uma só pessoa. No meu caso aqui estamos em 3. Eu, minha esposa e minha filha. Estamos nós 3 juntos aqui na nossa quarentena. E graças a Deus pela vida da minha mulher e da minha filha, pois tem sido um tempo leve de convivência e graças a Deus por isso. E eu espero que seja assim com você também. Mas eu quero encorajar você a ter carinho, afeto, consideração, respeito aos limites para com as pessoas que estão com você na sua quarentena. E lembre-se que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então Jesus está na quarentena com você, amém? Jesus está aí onde você está. Jesus está na sua casa. Jesus está na sua vida. E é justamente sobre isso o nosso encontro dessa noite. E o tema que eu trago para vocês nessa noite é Lázaro. Lázaro, isso mesmo. O texto bíblico que nós vamos refletir está lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no seu capítulo 12, versículo 9. Eu não sei se você conseguiu perceber nas minhas pregações, o texto bíblico, ele é como se fosse um portal. Ele é como uma porta de entrada. A gente entra por ele, faz um passeio aqui pelas Escrituras, né? Então, hoje, o texto bíblico dá nossa referência para a gente entrar nesse conceito, né, e mergulhar na palavra é o Evangelho de João, que eu repito aqui, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte, aqui na minha versão, nova versão internacional, diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali na casa de Lázaro, em Betânia, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então a multidão veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu acho esse texto de João muito extraordinário para nós, né? Ele fala muitas coisas a respeito da nossa fé, do nosso discipulado de Jesus, fala sobre nós como talmidim de Jesus, cada talmide de Jesus, talmide que vem do hebraico, que significa discípulo. Então, discípulo de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, né? Então, cada discípulo de Jesus, cada seguidor de Jesus é um Lázaro. Porque se você acompanha a Bíblia, você sabe que no capítulo 11 desse evangelho aqui de João, João narra a ressurreição de Lázaro, em que Jesus chega ali em Betânia, né, onde ele residia. Lázaro estava doente já, estava enfermo, mandaram chamar Jesus, e Jesus chega depois, chega já 4 dias que Lázaro já havia falecido. E então, na conversa ali com ele, entre ele, Maria e Marta, as 2 irmãs de Lázaro, Jesus fala com elas a respeito de ser ele, Jesus, a ressurreição e a vida. Fala da importância da fé e diz assim que elas deveriam providenciar que a pedra que cobria o túmulo de Lázaro fosse retirada. Então Jesus se aproxima e grita o nome de Lázaro: Lázaro, vem para fora. Eu vi uma vez um pregador dizendo que Jesus chega ali na porta ali onde Lázaro estava, o corpo de Lázaro estava, né, dentro do túmulo. Jesus chega na porta daquele túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. E esse pregador disse porque se Jesus gritasse simplesmente vem para fora, viria todo mundo. Quando o Senhor da vida grita para a morte, vem para fora, vem todo mundo. Então é como se Jesus tivesse dito o seguinte: olha, só vou chamar o Lázaro agora. Só o Lázaro que eu estou chamando. Então Lázaro, vem para fora. E o Lázaro ressuscita e ele volta da morte. Então, aqui a Bíblia vai dizer que Jesus voltou a Betânia numa outra ocasião, e quando souberam que ele estava lá, a multidão foi para lá para ver o Lázaro. E não só Jesus, mas para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha trazido da morte. Então nós somos pessoas que Deus trouxe da morte. E isso aqui é muito importante para a gente entender o que significa ser um talmide de Jesus,
o que significa ser um discípulo de Jesus, significa ser um cristão e o que significa o testemunho a respeito de Jesus. Jesus disse aos discípulos, disse a nós, discípulos dele, disse assim aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês estejam revestidos do poder do Espírito Santo, e então vocês serão testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse ser testemunho de Jesus é o que Lázaro está fazendo aqui, irmãos. Lázaro também atrai as pessoas. Elas querem ver Jesus, mas elas querem ver Lázaro também. Lázaro, que é o homem que Jesus trouxe da morte, o homem que Jesus ressuscitou, né? Então Lázaro é um testemunho do poder da ressurreição. Lázaro é o que está no meio do caminho entre a multidão e Jesus. É ele que está aqui no meio do caminho, porque ele é a testemunha do poder da ressurreição. E é bom a gente entender o que significa, portanto, ser testemunha de Jesus e o que é testemunhar de Jesus. O que é testemunhar de Jesus? Né? Geralmente a gente pensa que testemunhar de Jesus é falar a respeito de Jesus, ou falar aquilo que Jesus fez na vida da gente. Isso está correto. Está correto. Isso é testemunhar a respeito de Jesus. Mas não é isso que Jesus diz, e não é esse o entendimento completo do que significa ser testemunha de Jesus. Porque Jesus condiciona o ser testemunha a receber o poder do derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia conta a história aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 9, de um cego de nascença. E Jesus cura aquele cego de nascença, e depois as pessoas vão ali perguntar para aquele cego: quem foi que curou você, o cego? Aquele que era cego que passou a enxergar. Quem foi que curou você? E ele diz: foi ele, foi Jesus. E ele diz assim: olha, eu era cego e agora vejo. Então ele está falando o que Jesus fez na vida dele. Tem uma obra de Jesus na vida desse homem. Mas tem um detalhe aí. A gente pensa assim: mas ele testemunhou de Jesus. Sim, ele testemunhou de Jesus, mas tem um detalhe. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Esse homem que fala de Jesus, o cego que foi curado, esse homem ele é testemunha antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo chegar, antes do Espírito Santo ser derramado, né? E isso eu acho que é extraordinário a gente entender, que é testemunhar a respeito de Jesus. Não é apenas você falar quem é Jesus, não é apenas você falar o que Jesus fez na sua vida. Testemunhar a respeito de Jesus é você experimentar o poder da ressurreição na sua vida, de tal maneira que esse poder da ressurreição seja visto em você. Amém, querido? Não é assim: eu recebi a graça de Jesus, eu fui curado por Jesus, eu recebi um emprego de Jesus, ou Jesus consertou o meu casamento. Não é isso. Não é o que Jesus fez por você, é o que Jesus fez em você. É diferente. Essa é uma grande questão. E isso é que só o Espírito Santo de Deus faz em nós. É comunicar para nós o poder da ressurreição e transformar a nossa vida à semelhança de Jesus. Eu tenho falado disso, que há duas maneiras da gente se relacionar com Jesus, como se fosse quase dois evangelhos, né? Uma maneira e um Jesus é o Jesus que está lá no céu. Falei isso na última mensagem. É o Jesus que está lá no céu. É o Jesus que está lá na glória, né? Sentado à direita do Pai. É o Jesus Cristo exaltado. Ele existe. Ele é real. É isso mesmo. A Bíblia fala de Jesus dessa maneira. Mas tem uma outra maneira, que é: Jesus vive em mim. O poder da ressurreição está em mim. O Espírito Santo está em mim. O Filho habita em mim. O Pai e o Filho habitam em mim. É isso que Jesus fala. Aquele que crê em mim e aquele que obedece os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. João capítulo 14, irmãos. Então, é o Cristo que vive em mim, é o Cristo formado em mim, com aspas, né? Para você não dizer que eu estou sendo assim muito exagerado, é o eu semelhante a Cristo, né? É eu ressurreto, não é apenas eu abençoado, não é eu agradecido, não é eu perdoado, não é eu, não é isso, é eu ressurreto, é eu com o poder da ressurreição, fazendo de mim um outro tipo de pessoa, um outro tipo de ser humano, e a virtude de Jesus, de Cristo Jesus, e na verdade o próprio Cristo sendo visto em mim. Interessante isso. E esse é o grande testemunho a respeito de Jesus, que só o Espírito Santo de Deus pode
produzir em nós o caráter, a pessoa, o poder de Jesus, a virtude de Jesus Cristo, ou como diz o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, 22 e 23, anota aí, fruto do Espírito. Por isso é que o maior elogio que alguém pode fazer para nós, quando nós falamos de Jesus, é dizer assim, eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente de você, meu irmão. Eu não sabia o que era, agora eu sei. E aí você diz assim para ele, é Jesus que vive em mim. E esse diferente em mim me faz fazer coisas, me faz me comportar de outro jeito. Mais especialmente, me faz me relacionar com as pessoas de um jeito que, se não fosse o poder da ressurreição agindo em mim, eu não conseguiria fazer com certeza. E não conseguiria me relacionar com as pessoas. Exemplo de coisa mais natural da nossa humanidade. Quer ver? Ser agredido e agredir de volta. Sofrer o mal e desejar a vingança. Tem coisa mais natural do que isso? Está na nossa humanidade, né? Outro exemplo da coisa mais natural da nossa humanidade. Um pai que teve seu filho assassinado, querer a morte do assassino. É natural. É da nossa natureza. Agora, olha que coisa mais ressurreta, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma pessoa ser agredida e virar outra face. Uma pessoa sofrer mal e perdoar. É uma pessoa sofrer o mal e não conviver com desejo de vingança, mas com lágrimas buscar reconciliação. Muito bom isso, né, irmãos? Virar a outra face. Difícil. Outra coisa mais que natural na nossa humanidade é amar o amigo e odiar o inimigo. Muito natural. Eu vou amar o inimigo? Né? Agora, olha que coisa mais ressurreta é amar o inimigo e é pagar o mal com o bem. Né? Pagar o mal com o bem. Ou melhor, pagar o bem com o mal, desculpa. Esse é o contrário, né? Não é natural do nosso coração e da nossa condição humana. E esse é o poder da ressurreição agindo em nós. Quando nós temos essa condição da nossa natureza, da nossa humanidade, amar o amigo e odiar o inimigo, é da nossa natureza, né? Mas quando a gente consegue pagar o mal com o bem, né? Não é da nossa natureza, é algo agindo em nós, né? É o poder da ressurreição agindo em nós, para que a gente possa passar dessa nossa realidade, da nossa humanidade e alcançar um outro nível, né? Uma maturidade espiritual, um nível mais elevado, para que a gente possa olhar para o inimigo e ainda assim amá-lo, né? Coisa mais natural também é no meio de uma pandemia, no meio de um futuro incerto, a gente guardar, armazenar, poupar e tomar conta do nosso patrimônio para não faltar para a gente no futuro. É natural, a gente tem que se precaver, né? A gente tem que guardar, né? Você não sabe o dia de amanhã, ainda mais agora, com essa dificuldade econômica que nós estamos vivendo aí e que vem pela frente aí muito pesada, né? Agora, olha que coisa mais ressurreta. Repartir, dividir. E quanto mais você pensa assim, mas se eu repartir isso aqui, e se faltar para mim no futuro? É assim que a gente pensa, né? Quando a gente olha para a nossa humanidade. E você diz assim, não. Num outro nível eu posso olhar e dizer assim, não tem receio porque eu vou repartir, porque eu sei que Deus cuida de todo mundo e não vai faltar para mim. Então isso não é natural, quando a gente pensa assim. Isso é o poder da ressurreição agindo em nós, né? E é isso que as pessoas querem ver, irmãos. As pessoas não querem ficar ouvindo o versículo da nossa boca. As pessoas não querem ouvir a gente falando que Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Não estou dizendo com isso que isso não é verdade. Claro que é. Isso é uma verdade absoluta. Jesus morreu na cruz por nós. Mas o São Francisco de Assis, ele diz assim, prega o evangelho o tempo todo. E se necessário, use as palavras, né? Eu peço licença aí ao São Francisco para fazer uma mudança aí na sua expressão, na forma que ele fala. Eu costumo dizer assim, prega o evangelho o tempo todo. E quando chegar a hora, use as palavras. Porque o evangelho tem que ser visto na sua vida, tem que ser visto na minha vida. Cristo tem que ser visto em mim, Cristo tem que ser visto em você. E é isso que a Bíblia ensina, que nós devemos estar preparados para responder aqueles que perguntam a razão da nossa esperança. E eles perguntam e como eles perguntam, né? Acredito que você já tenha passado por isso, quando você de repente estava falando ou passando, ou alguém te questionou sobre a sua esperança, o brilho nos seus olhos, você teve que falar para ele da sua esperança, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? A pessoa ressurreta por Jesus, que somos nós, ela gera curiosidade. As multidões correm para ver Lázaro, irmãos. Quando tem um Lázaro presente num lugar, as pessoas ficam observando,
As pessoas ficam curiosas. Às vezes, inclusive, elas são hostis de propósito, sabia? Só para ver se o Lázaro que está ali vai ser Lázaro ressurreto ou vai ser um Lázaro morto, né? Joga isca, joga armadilhas, né? Prepara uma armadilha e diz assim, ó, não é possível que essa pessoa seja tão amável, tão boazinha, seja tão dócil, que ela seja tão bondosa, que ela seja tão paciente. Não é possível que ela tenha tanta virtude. Aí eu vou testar. Vou lançar aqui uma isca, uma armadilha para testar para ver se ela é isso mesmo. Nosso testemunho, né? Isso gera assim uma curiosidade, que é uma curiosidade tipo, eu gostaria de ser igual a você, eu gostaria de conhecer o segredo da sua vida. E essa é uma curiosidade positiva. Mas tem uma curiosidade também, que é uma curiosidade de incômodo. Porque os bons exemplos, irmãos, no mundo de hoje incomodam e muito. Né? Então, quando a Bíblia fala que as multidões iam para ver não apenas Jesus, mas também iam lá para ver Lázaro, isso é extraordinário. Porque é fato, Jesus hoje é invisível, né? Sim ou não? Claro que sim. Jesus hoje só pode ser visto de que forma? Na vida dos seus discípulos, na vida dos teus talmidins, que somos nós, eu e você. Né? Como é que uma pessoa vai ver Jesus? Como é que uma pessoa vai ver Jesus? Em mim. Apontar para mim, né? Eu tenho que olhar e ver em mim. E em você também, né? É em nós, né? É que ela vai ver Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele está falando isso para a igreja de Corinto. E aí o pessoal da cidade de Corinto diz assim, ó, tá bom, Paulo, então como é que eu vou imitar Cristo, né? Aí o Paulo diz assim, olha para mim. Pode fazer que nem eu faço. Você vai estar imitando Cristo, porque Cristo está visível em mim. Então faça como eu. Imite a mim, que o Cristo vai estar sendo refletido na tua vida. É isso que Paulo diz ao povo lá de Corinto. Então, irmãos, para nós concluirmos a palavra dessa noite, esse é um grande desafio. Né? O grande argumento de Deus no mundo é o homem ressurreto. O grande argumento de Deus no mundo é a mulher ressurreta. O grande argumento de Deus no mundo é o Lázaro. E as pessoas que vêm para ver o poder da ressurreição de Deus nas nossas vidas, a gente diz assim, olha, isso que você está vendo na minha vida, amigo, é obra de Jesus. Sabe? Isso que você está vendo em mim, atraindo você, não é outra coisa senão Jesus. Isso, irmãos, é ser um Lázaro. Entende? Então a minha oração por você é que você seja uma pessoa como Lázaro. Sabe? E eu quero sugerir para você que você preste atenção no testemunho do apóstolo Paulo, que serve de referência para mim e para você. Lembrar do testemunho do apóstolo Paulo, e ele fala sobre isso na carta dele para Timóteo, onde ele vai dizer assim, eu era assim, mas Jesus me encontrou. Viu, Timóteo? Eu era assim, mas Jesus me encontrou. A misericórdia de Deus foi abundante na minha vida e Ele me transformou. E hoje eu sou ministro, e hoje eu sou apóstolo, e tal, e tal, e tal. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Essa é a maneira de dar o testemunho. É isso que nós temos que aprender. É a minha vida antes, o meu encontro com Jesus e a minha vida hoje. Então, irmãos, para a gente fechar aqui, eu queria sugerir para você escrever o seu testemunho dessa maneira, em 3 momentos, ou em 3 partes, né? Primeira parte, como era a sua vida antes de você encontrar Jesus? Como era a sua vida antes de você encontrar Jesus? Como é que você se descreve nesse momento antes de encontrar Jesus? Como é que você descreve as circunstâncias da sua vida, o seu estilo de vida, mas também como é que você descreve principalmente você antes de ter o encontro com Jesus? Que tipo de ser humano você era? Como é que você se enxergava? Ou como você olha para aquela pessoa que era você lá atrás? Como você descreveria aquela pessoa que você era antes de se encontrar com Jesus? Essa é a primeira parte. Aí na segunda parte do seu testemunho, você escreve como foi o seu encontro com Jesus. Apontar aqui, ó, nesse momento. Né? Você era alguém antes e agora você teve um encontro com Jesus. Quem te apresentou a Jesus? Como foi que você chegou à sua fé? Como você veio a crer em Jesus, né? E como que você veio entregar a sua vida para Jesus, invocar o Senhor da sua vida, crer que Jesus está presente na sua vida e que o poder da ressurreição está presente na sua vida. Como é que isso aconteceu com você? E a terceira parte é você falar sobre você hoje, aqui, nesse momento, a consequência do poder da ressurreição na sua vida. Eu gostaria que você concentrasse um pouco de atenção nessa parte aqui, ó, nesse você aqui hoje, na terceira parte, que é como é que eu sou hoje?
Onde que eu percebo o poder da ressurreição na minha vida? Ou como disse o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto no capítulo 15, eu gosto muito desse texto, que ele fala assim: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Né? Como é que eu sou o que sou? Como é que é esse eu sou o que sou para você? Quem é esse sou? Você é o que é hoje pela graça de Deus? O que você enxerga dos frutos da graça de Deus na sua vida? Escreva aí. Ouse se perguntar sobre isso e descreva o seu testemunho. Como você era antes de ter o encontro com Jesus, a partir do momento que você encontrou Jesus, o que aconteceu, como é que você firmou essa fé em Jesus e quem é você hoje. Mas escreva aí, escreva o seu testemunho. Guarde, anote aí no seu caderno de oração, escreva o seu testemunho. Mas não esqueça de agradecer a Deus o poder da ressurreição na sua vida. E ore ao Eterno para que o poder da ressurreição de Jesus se manifeste no mundo, irmãos. Neste mundo com tanta morte. Como é importante que o mundo encontre pessoas que Jesus trouxe de volta para a morte, como Lázaro. Como é importante num mundo tão marcado e visitado pela morte, que existam pessoas onde se manifeste o poder da ressurreição, não é verdade? Amém, querido? Faça isso. Faça isso. Tenho certeza que vai ser bom você exercitar isso. Entender quem era você antes de Jesus, com Jesus e agora após Jesus na sua vida. Pelo poder da ressurreição que vive em você. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.